Boa noite, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs de Caminhada Espírita, a todos os nossos companheiros do grupo de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade, carinhosamente chamado de GEAF. Estamos aqui para mais esta nossa pequena participação, essa palestra, essa nossa última palestra do ano de 2021. Mas antes de nós fazermos a nossa exposição de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. E assim nós convidamos a todos os amigos, irmãos, aqueles que estão presentes aqui conosco e aqueles que estão também nos seus lares, para que nós possamos fechar os nossos olhos e fazermos a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, irmão maior, que possa nos abençoar a mais esta pequena participação. Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos em vosso nome, e em vosso nome nos dirigimos a Deus para rogar as suas bênçãos, o seu amparo acolhedor, para que juntos possamos edificar esta participação, banhados na inspiração superior, junto a todos os amigos, desencarnados, companheiros do ontem, do hoje, e que aqui se fazem presentes junto a nós. E na certeza do vosso amparo amigo, na certeza da vossa condução segura de sempre, é que humildemente nós pedimos ao Pai Celestial que nos dê das suas bênçãos e a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa pequena participação nesta palestra pública da nossa Casa Espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos e minhas amigas, aqui estamos, como dizíamos há pouco, para mais esta nossa pequena participação. Essa nossa palestra de hoje, que é a nossa última palestra do ano de 2021. Talvez nós estejamos aqui, talvez nós estejamos aí nos nossos lares, cada um dos irmãos nos seus lares, já, como se diz, de olho no nosso reloginho, contando as horas para que 2021 possa se encerrar. E quando a gente fala assim, olhando no relógio e contando as horas, é porque nós já projetamos 2022. E talvez ao projetarmos 2022, como todos os anos nós fazemos, nós nos vemos como que banhados pelos desejos e pelas promessas. E esse ano, curiosamente, talvez nós ficássemos num dilema, se nós olhamos mais para os desejos e as promessas para 2022, ou se nós olhamos para o retrovisor para 2021, como aquela pessoa que está com uma borracha na mão, como querendo, se fosse possível, nós apagarmos 2021 no nosso calendário. Aliás, essa é uma narrativa que nós temos encontrado em muitos corações. Quantas e quantas pessoas que não dizem exatamente isso? 2021 é um ano que eu não quero nem lembrar que ele existiu. 2021 eu já risquei do meu calendário. Como se isso fosse possível, mas esta é uma narrativa que está muito presente em variados segmentos por onde nós transitamos, conversamos, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, e a gente, por vezes, a gente se pergunta, por que deste sentimento de tamanha negação para um ano que simplesmente foi mais um ano no calendário, no nosso calendário da Terra. E quando nós falamos do nosso calendário da Terra, nós estamos nos referindo exatamente ao calendário do nosso usual, a nossa vida.
né? Os dias, as horas, os dias, os meses que se sucederam desde o dia 1º de janeiro deste ano até a presente data. Mas todos os anos são absolutamente iguais. Mas muitos diriam assim, não, mas nós tivemos uma pandemia, nós tivemos perdas, nós tivemos milhares de mortos. E nós diríamos que realmente nós tivemos tudo isso, mas a pandemia não foi a primeira da história da humanidade. Esta pandemia não foi nem a maior na história da humanidade. O número de mortos e mortes também não foram os maiores, considerando tantas outras intercorrências que nós tivemos na história da humanidade. Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais que mataram milhões de pessoas. Nós temos milhões de pessoas que todos os dias estão desencarnando, morrendo à míngua, morrendo de fome, pela falta do alimento, pela falta do abrigo, pela falta do medicamento. Quando nós olhamos para os rincões, né, deste mundo afora, nós estamos nem nos referindo aos rincões do Brasil, né? Quando nós olhamos ainda para a nossa irmã África distante, né, e não está tão distante assim, basta nós cruzarmos o Atlântico e nós iremos verificar a situação de penúria em que vivem tantos milhões de pessoas. Então, nós estamos dizendo isso para dizer, né, que em que pese 2021 nós tenhamos passado, né, e como dizem alguns, né, como se um trator tivesse passado por nós, diante de todas as dificuldades que nós tivemos, de todos os problemas que nós tivemos, mas a grande realidade é que 2021 não foi nem o pior dos anos da história do calendário humano e nem certamente será aquele que nós não esqueceremos. Por que é importante nós compreendermos isso? Porque a partir do momento que nós passamos a olhar para o ano de 2021, né, como um ano que de fato, né, nós fomos visitados por grandes desafios. Nós fomos visitados realmente por esta pandemia, tá? Mas que se por um lado ela nos trouxe tantas intercorrências não desejadas, mas por outro lado, né, vamos olhar para o aspecto positivo de como nós estamos saindo de 2021. Um ano que certamente deixará marcas em todos nós. Mas um ano que, se nós pararmos para observar, vamos analisar quantos desafios foram superados por todos nós. Talvez a grande dificuldade seja, né, na balança da vida, né, nós dimensionarmos o que de fato é perda e o que de fato é ganho. E nesse sentido, somente a partir da compreensão da doutrina espírita é que nós conseguimos valorar estas questões numa ótica espiritual, ou seja, né, não nas questões transitórias da vida. Quando nós paramos para analisar as questões transitórias da vida, né, perdas para nós têm o significado daquilo que simplesmente foi ou que não chegou. E ganhos para nós, muitas vezes, são aquelas questões, né, que apenas abrilhantam os nossos olhos em espaços tão pequeninos, que alegram a nossa alma, mas de uma forma tão fugidia. Mas por quê? Porque nós estamos olhando apenas para o aspecto material. Mas quando nós analisamos no aspecto espiritual, aquilo onde nós por vezes vemos perdas, muitas das vezes, né, são perdas para o homem, mas são ganhos para a alma, porque nós reconhecemos
que a vida da carne é apenas uma pequena página na nossa trajetória evolutiva. Reencarnacionistas que somos, sabemos que estamos aqui hoje, amanhã retornaremos para o mundo espiritual, e aí, enquanto nós ainda não alcançarmos, né, o aprendizado necessário em planos mais materiais como ainda é a Terra, nós ainda estaremos dentro desse ciclo de encarnações e reencarnações. Então, aquilo que por vezes a gente vê como uma perda para o homem material, muitas das vezes é ali que se levantam os grandes ganhos para o espírito imortal. Então, analisando a questão, não por um prisma material, mas por um prisma espiritual, né? Quando nós revisitamos o ano de 2021, que está encerrando, talvez a gente chegue à conclusão que, ao invés de nós lamentarmos e de nós querermos passar uma borracha por tudo aquilo que se passou conosco ou ao nosso redor no ano de 2021, talvez a gente reconheça que, antes de tudo, nós precisamos ter um sentimento de gratidão. Então, ao olhar para 2021, né, se nós ficarmos pensando, né, o que será que eu tenho para agradecer? Será que eu tenho alguma coisa para agradecer? Certamente, meus amigos, nós iremos reconhecer que, se nós acreditamos em Deus, se Deus para nós, né, é esse Pai que Jesus nos apresentou há mais de 2000 anos, se vemos nele um Criador, se vemos nele, né, um Pai soberanamente justo e bom, que assegura para todos nós o que nós necessitamos como oportunidade, né? Não só para a nossa vida, mas para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Certamente, se nós acreditamos em Deus, e aí eu digo, se nós realmente acreditamos em Deus, 2021 não será para nós um ano em que a gente vai querer passar uma borracha para pagar de nossa vida. Ao contrário, nós olharemos para 2021 para pensar deste ano, né, todas as experiências. Pensaremos essas experiências para analisar qual foi o nosso comportamento, como que nós resistimos diante das adversidades, como que nós nos comportamos diante das perdas, porque todos nós sabemos que Deus existe. Todos nós sabemos que Deus é o nosso Pai e que Ele se permitiu que alguma adversidade houvesse se abatido sobre nós e sobre a nossa vida, não é para o nosso mal, mas sim para o nosso aprendizado. É por isso que, a partir do momento que nós compreendemos, recebemos a doutrina espírita, né? E esta doutrina nos ajudou a compreender a Terra como um mundo de provas e expiações. Passamos a compreender que neste mundo de provas e expiações nós ainda somos seres imperfeitos, que estamos construindo, ou seja, que estamos depurando a nossa alma para iluminar o nosso ser espiritual através das jornadas, das experiências, das lutas que nós travamos. A partir do momento que nós passamos a ver a nossa vida nesse aspecto, ou seja, não de seres perfeitos, não somos seres perfeitos, mas seres que ainda necessitamos destas provas, seres que ainda necessitamos destas expiações, provas que nos habilitam para um algo maior e melhor, expiações que depuram a nossa alma dos erros que nós praticamos, dos vícios que nós agasalhamos no nosso passado. Então, nesta balança da vida, quando nós paramos para analisar as perdas e ganhos, né, nós temos que analisar dentro do contexto do que nós somos, da realidade que nós ainda temos
de espíritos imperfeitos, num mundo de provas e de expiações, em que, por vezes, estamos sendo provados para algo maior e melhor, e por vezes estamos expiando como depuração da nossa alma, dos nossos vícios e das imperfeições que nós trazemos. Então, quando nós passamos a olhar a nossa vida a partir desse prisma, 2021 não é um ano que nós devamos e que nós precisemos apagar da nossa vida. Ainda que nós paremos e digamos, nossa, mas eu perdi um parente, eu perdi outro parente, eu perdi outro parente. Mas espera aí, se eu sou espírita, se eu acredito em Deus, se como espírita eu realmente acredito que a morte não existe, se eu como espírita acredito, entendeu, que os mortos vivem, que o mundo espiritual é de todos nós e que aqueles que perderam o corpo físico estão do outro lado da vida, se eu realmente acredito em tudo isto, eu não perdi ninguém. Quem eu perdi se a morte não existe? Eles simplesmente antecederam a viagem que nós também faremos quando chegar a nossa hora. Então, que perda nós tivemos? Nenhuma. Se nós acreditamos que Jesus viveu há mais de 2000 anos, que nós o vimos pregado numa cruz, mas nós oramos para Ele, é porque nós acreditamos na sua sobrevivência. E se Jesus ressurge para demonstrar para todos nós que a morte não existe, se não existiu para Ele, também não existiu para o meu pai, para o meu avô, para o meu tio, para a minha esposa, para os meus filhos, para aqueles que já se foram, pela permissão de Deus. E aí nós reafirmamos, pela permissão de Deus. Tem um ditado muito verdadeiro que comumente nós utilizamos, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. Por isso que nós estamos dizendo, eu acredito realmente em Deus? Se eu acredito realmente em Deus, se eu acredito que esse Deus é soberano em tudo e que nada acontece sem a sua permissão, se eu realmente acredito em Deus, de que aqueles que Ele levou pelos caminhos da morte, na verdade, atende a um propósito que muitas das vezes eu posso até não compreender, mas que se Deus assim, se aprove a Deus que fosse desta maneira, e se nós acreditamos que Ele é um Pai justo, sábio e bom para com todos, volto à pergunta, o que eu perdi? Não perdemos nada. Tudo o que Deus nos dá não é para perda, é para que a gente possa ganhar alguma coisa. E é muito consolador nós sabermos que aqueles nossos familiares que antecederam dessa viagem, que nós também faremos, vivem, continuam vivendo do outro lado da vida, mas continuam. É muito consolador nós sabermos que o meu pai, a minha mãe, aquele meu familiar que já se foi, que eu posso visitá-lo no mundo espiritual, que eles podem vir visitar-nos aqui na Terra, que através dos sonhos nós estamos interagindo com eles. É muito consolador nós sabermos que Deus, embora pelos mecanismos da lei, muitas das vezes coloque nós de um lado e os nossos familiares no outro, mas Ele deixou esta porta da mediunidade,
para que nós possamos estar interagindo com aqueles a quem tanto amamos. E quão esperançoso não é nós sabermos que em verdade, em espírito e verdade, a morte, ela não separa os corações que se amaram na terra e que continuam se amando, embora uns estejam de um lado e outros estejam do outro. Então, quando nós olhamos para 2021, na verdade, nós temos muito o que agradecer. Tem um ditado bastante usual, né? Que agradecer, antes de tudo, é a arte de atrair as coisas boas. Olha, agradecer é a arte de atrair as coisas boas em todos os sentidos da vida. E não é diferente no sentido espiritual para todos nós. Quando nós exercitamos, e aliás, exercitar a gratidão para com os encarnados, a gratidão para com aqueles que estão conosco, vivendo, né? Sermos gratos, né? Aquele dizer muito obrigado, né? É um exercício que nós fazemos entre nós mesmos e não é diferente em relação ao que devemos fazer também em relação a Deus. É que muitas das vezes nós só nos lembramos de agradecer a Deus quando a gente lembra, quando as coisas dão certo. Já pararam para pensar que quando as coisas dão errado, no nosso olhar dão errado? Já pararam para pensar que quando uma coisa não sai do jeito que a gente queria, a gente não acha motivos para agradecer a Deus? Já pararam para observar quantos casos, né? Estamos numa época, né, em que milhões de pessoas estão cruzando os ares de avião, de trem, de barco, de carro, a pé, né? Ou seja, em todas as direções, viajando, pegando ali o seu passaporte, pegando ali a sua passagem, né? Saindo em toda aquela ansiedade para poder embarcar. E muitas das vezes a gente chega no aeroporto, e quando chega no aeroporto ou chega na rodoviária, né? Esqueci o documento, não vou poder embarcar. Naquela hora bate o desespero, naquela hora bate o nervoso, a inconformação, bate tudo. E a gente volta maldizendo. Quantas vezes, não muitas horas depois, a gente veio a saber que o avião caiu, que o barco naufragou, que houve engavetamento na estrada envolvendo aquele veículo. Nesta hora, a gente não se lembra de agradecer a Deus, porque nós poderíamos estar ali e não estávamos. É nesse sentido que nós dizemos, né, que agradecer é uma virtude a ser exercitada por nós. Exercitar a gratidão a Deus acima de tudo. Porque se Ele nos permitiu que nós tivéssemos um ano deste jeito, desta forma e com tudo que 2021 nos trouxe, é porque de alguma maneira nós estaríamos saindo de 2021 diferentes do que quando nós entramos. Einstein, um grande cientista que todos nós conhecemos, renomado cientista, ele tinha uma frase que nós gostamos muito de utilizar, né? Ele dizia que uma mente que se abre para um conhecimento novo jamais voltará ao seu tamanho original. Olha que interessante, né? Uma mente que se abre para um conhecimento novo jamais voltará ao tamanho original. E veja que interessante, uma alma que se abre
de forma resignada para as experiências que a vida nos traz, quaisquer que sejam elas, jamais voltará ao seu tamanho original. Então, independente do que nós passamos no ano de 2021, nós não estamos saindo de 2021 da mesma forma como nós entramos em 2021. E aí, quando a gente para pensar nesta frase, ou seja, que agradecer é uma virtude que atrai as coisas boas, nos ajuda a compreender quanto que nós, todos nós, precisamos exercitar. Todos nós sempre queremos coisas boas, coisas novas, mas vamos pensar nesta frase, A gratidão é uma virtude que nos atrai, ou que atrai para nós as coisas boas. Shakespeare, o renomado Shakespeare, ele também dizia que a gratidão não é a primeira, mas é o único tesouro dos humildes, ou seja, dos verdadeiramente humildes. E nós muitas das vezes não paramos para analisar o significado desta frase. Nós aprendemos através do Evangelho de Jesus, explicado e comentado através da doutrina espírita, que a oração, aquela que principia na nossa história, através daquilo que Jesus ensinou aos seus apóstolos quando por eles pedidos, que ensinasse a orar ao Pai. Nós aprendemos junto à doutrina espírita que a oração ela tem sempre um tríplice aspecto: pedir, louvar e agradecer. Quase sempre a gente só se lembra do primeiro: pedir. Louvar e agradecer nem sempre. Mas a oração tem essa finalidade: pedir, louvar e agradecer. Então, ao invés de nós olharmos para 2021 como um ano que a gente queira apagar da nossa história, vamos olhar para 2021 com esse sentimento de oração na alma. E esse sentimento de oração na alma nos faz ver o sentimento de gratidão antes de tudo, em tudo e por tudo. Antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa, depois de qualquer coisa. É o que aprendemos no Evangelho de Jesus, que por tudo nós devemos dar graças. Veja que quando Jesus se encontrava no madeiro sendo crucificado, ele, ao invés de pensar em si, ao invés de pensar de tudo aquilo que estava sendo praticado contra ele pensou em nós. E pediu a Deus que nos perdoasse por não sabermos o que nós estávamos fazendo. Então é muito importante que, se a gente compreende que a gratidão é a arte de atrair coisas boas e coisas novas, se nós estamos saindo de 2021, ao invés de nós maldizermos 2021, vamos agradecer por 2021. Vamos pensar, entendeu, que esse 2022 que está chegando, vamos pensar naquele ensinamento de Jesus, quando ele fala que não se faz roupa nova com trapo velho. Não se faz roupa nova com trapo velho. Como a dizer para todos nós que se nós queremos um 2022 novo, diferente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos revestir do novo, nós precisamos nos revestir do diferente. Se nós entrarmos em 2022 com a cabeça de 2021, maldizendo 2021, ao invés de nós estarmos atraindo para nós o bom de 2022, nós estamos mantendo-nos aprisionados àquilo que não nos alegrou de 2021. Se nós fixarmos o nosso pensamento no mal, não podemos lamentar pelo bem que não chega a nós.
Então, quando Jesus fala que não se faz roupa nova com trapo velho, Ele está realmente nos ensinando que se nós queremos algo novo, nós temos que revestir de algo novo, né? Que esse feliz ano novo que nós sempre falamos, todo final de ano é a mesma coisa, né? Feliz ano novo, né? Compreendamos, meus amigos, feliz ano novo, ele será ano novo de qualquer forma, concordam? Quando for a 0 hora do dia 1º, é outro ano, é outro calendário, tá? Então, de qualquer forma, será um novo ano. Mas ser um novo ano não implica que será melhor. Então é importante que a gente compreenda que para que o ano novo seja novo em tudo e seja diferente, nós temos que compreender que não serão as promessas da 0 hora e nem os desejos da 0 hora que farão esse ano novo para nós. Não são as promessas, não são os desejos, também não são os sonhos, são as realidades com que nós materializamos um ano novo. Nós precisamos entrar em 2022, meus amigos, com uma nova disposição, a disposição de algo novo, né? É a disposição que renova o nosso ânimo. Se nós tivemos um ano difícil, vamos entrar em 2022, né, com a melhor disposição possível, acreditando. Mas deu tudo errado. Mas vamos acreditar que esse ano será diferente. Este ano será diferente. Vamos atrair para nós as melhores disposições e vamos entregar nas mãos de Deus. Vamos fazer a nossa parte trabalhando com disposição, com coragem, com bom ânimo. Mas vamos acreditar que este ano será tão melhor quanto forem as nossas disposições. E isso implica nós revestirmos um homem novo. Nós não podemos entrar num ano novo, mas com aquele homem velho, com a roupagem de um homem velho. Quando eu falo a roupagem de um homem velho, não é roupa que nós vestimos. Nós estamos nos referindo, à roupagem da cabeça, a roupagem dos sentimentos. É aqui que tem que estar o novo. É aqui que tem que estar o novo. Se nós entrarmos com uma cabeça nova, com um sentimento novo, o ano poderá ser difícil, meus amigos. E não vamos iludir a ninguém. Os dias futuros não são os mais promissores. Temos ainda muitas dificuldades, mas vamos lembrar que Jesus fala no seu Evangelho que a porta é estreita. Não é isso que nós falamos? Que o caminho é apertado. E é Jesus também quem fala que poucos são aqueles que se acertam com este caminho. Então, que seja assim, mas que a gente possa entrar com disposição, com coragem, e ao invés de ficarmos só olhando para as coisas ruins, vamos olhar para as coisas boas. E não há coisa melhor do que a certeza de que todos nós somos filhos de Deus. E que se Deus nos permite, o que quer que seja, a nossa vida é porque de alguma forma nós sairemos melhores do que quando nós entramos. Então 2021 está se encerrando. 2022 já está aí há algumas poucas horas. Mas vamos acreditar, meus amigos, não é o milagre da 0 hora que nos fará um homem novo. A 0 hora, o ano será novo. Mas se o homem aqui for velho, nada adiantará. Vamos entrar em 2022 renovados aqui e renovados aqui, certamente, acreditando
que somos filhos de Deus, tendo esse sentimento de gratidão, não deixando que em momento algum a gente esqueça daquelas palavras: por tudo dai graça. Se nós tivermos esse sentimento em nós, nós teremos sempre a esperança como grande farol luminoso. E se Jesus, que é o nosso mestre, amigo, irmão maior, permitiu-se até ser crucificado numa cruz, para nos dar o exemplo de que muitas vezes morrendo é que nós estamos renascendo, não é diferente em nós. Vamos renascer do homem velho, deixar os vícios, as imperfeições para trás, e vamos fazer com que esse homem renovado seja o nosso grande desejo, possa acalentar as nossas maiores promessas para o ano de 2022. Que não seja o ano de 2022, mas o homem de 2022. Que não seja o feliz ano novo, que seja um feliz homem novo, que seja um feliz espírito novo no calendário que vai se virar a 0 hora do dia 1º ou às 24 horas do dia 31. Mas que essa disposição possa estar presente nos nossos corações, e certamente nós iniciaremos 2022 não como nós encerramos 2021, mas realmente com a certeza de que para que seja um ano feliz só depende de cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Pai, aos benfeitores espirituais que aqui estiveram conosco, acompanhando-nos em mais essa trajetória. E assim, Senhor Jesus, ao término de mais esta nossa participação, nós agradecemos aos benfeitores espirituais que estiveram conosco, agradecemos o vosso amparo em todos os momentos de nossa vida. Agradecemos a Deus por tudo, Senhor, pelas alegrias, pelas tristezas, por todas as oportunidades de testar a nossa fé, de testar a nossa resignação, de testar a nossa força de superação. Temos a certeza, Senhor, de que certamente poderíamos ter feito muito mais do que fizemos ao longo deste ano. Mas aceita a nossa boa vontade e a nossa força de vontade de nos aplicarmos mais e melhor em mais este ano que está por se iniciar. E que ao longo de mais esta etapa da vida, onde quer que nós estivermos, Senhor Jesus, abençoe, para que nós possamos ser um bom instrumento nas Tuas mãos e darmos o justo testemunho que o Senhor espera de cada um de nós. Assim, agradecidos que somos, só podemos humildemente dizer muito obrigado e pedir a Deus as Suas bênçãos e a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação em mais esta palestra do Grupo de Estudos Espíritas, Aprendizes da Fraternidade. Que assim seja. E assim, meus amigos, nós desejamos muita paz a todos, boas festas, uma ótima passagem de ano e esperamos, na próxima oportunidade, estarmos aqui reunidos com todos, banhados pela luz do Divino e Amado Mestre Jesus e de nosso Pai Celestial. Um feliz ano novo para todos os amigos. Uma boa noite a todos.